Muito bom dia a todos. Começo naturalmente por cumprimentar o nosso convidado, o Presidente do Partido Popular Europeu, Joseph Daul, uma pessoa altamente consensual no Partido Popular Europeu e no próprio Parlamento Europeu, neste momento não está no Parlamento Europeu, mas em toda a família europeia, pelo seu feitio, pela sua afabilidade, pela sua simpatia e pela sua sensatez. Um cumprimento também à Margarida, à Presidente da JST, e ao cumprimentar a Margarida, cumprimento todos aqueles que aqui estão e são da JST, e depois faço um cumprimento adicional àqueles que aqui estão, são independentes e ainda não são da Juventude Social Democrata. Cumprimentamos também, naturalmente, o Paulo Rangel, que tem esta tarefa, que se costuma dizer difícil, das eleições europeias, mas pelo que vimos aqui não é assim tão difícil, porque ele tem um adversário relativamente fraco e, portanto, iremos no resultado final a perceber exatamente isso. E deixo naturalmente o último cumprimento para o Carlos Coelho, que já aqui foi dito hoje e suponho que terá sido dito ao longo de todos os dias, não quero demais dizer. Eu tenho, e explicarei até isso mais à frente, dou uma importância brutal à formação política e estou altamente insatisfeito na forma como não se faz, ou pouco se faz, a formação política em Portugal no seio dos partidos e, portanto, sendo assim, eu tenho sempre de dar um enorme aplauso ao Carlos Coelho, que é desde há muitos anos, um lutador por esta causa e é o símbolo principal, não é do PSD, eu acho que é na política portuguesa o símbolo principal por esta luta pela formação política. Um cumprimento à Lídia, que é a primeira mulher e depois o primeiro português / portuguesa a ser líder da juventude do PPE e, como digo, cumprimento a todos, muito especial por estarem aqui, por darem o passo, digamos assim, para estarem na política. Hoje, que é tão difícil, nós conseguimos trazer pessoas para a política e particularmente para a política partidária. E eu percebo porque é que é difícil trazer pessoas para a política partidária e essa é uma das tarefas justamente que eu me proponho. Não digo resolver, que é muito difícil, mas pelo menos atenuar. Eu, no Congresso do PPE em Helsínquia, num curto discurso, que era o tempo que tinha, sublinhei 4 aspectos fundamentais neste momento na Europa. Há mais, mas 4 que eu sublinhei. A questão da degradação dos sistemas político-partidários tradicionais na Europa, como nós temos visto o aparecimento de novas forças políticas, em alguns casos não é grave, se forem forças políticas moderadas, enfim, é a evolução, mas é grave quando o aparecimento são forças políticas extremistas, seja mais à esquerda, seja fundamentalmente mais à direita, que é isso que temos vindo a verificar. A questão da reforma da União Económica e Monetária, que é importantíssimo para a Europa e particularmente importante para países como Portugal, mais débeis do ponto de vista da competitividade. E depois mais 2 temas que parece que não nos dizem tão diretamente respeito, mas hoje tudo que é Europa diz-nos diretamente respeito a todos os Estados-membros e diretamente respeito a todos nós individualmente, porque isso sente-se depois na nossa vida, que tem a ver com a segurança e tem a ver com as migrações. O ponto da degradação dos sistemas político-partidários, eu não queria perder a oportunidade de abordar este tema mais uma vez, mas particularmente perante um auditório jovem, que é mais importante do que o fazer perante um auditório menos jovem. É importante fazer em todos os auditórios, mas vocês que estão a iniciar, espero eu que não desistam, estão a iniciar uma atividade política e dentro de um partido, alguns ainda não estão, poderão vir a estar ou não, é importante balizar este problema para ver se o conseguimos resolver ou pelo menos atenuar. Nós hoje temos um afastamento brutal, como todos sabem, entre o povo
e os partidos políticos. Que depois se reflete também num afastamento brutal entre o eleitorado e os partidos políticos. Quando falo em povo, falo naquilo que deve ser, enfim, a atividade política no seu dia-a-dia. Quando falo em eleitorado, estou na prática a falar da taxa de abstenção que aparece nas eleições. E é essa taxa de abstenção que aparece nas eleições que é um portão escancarado para aparecerem soluções mais radicais. Porque essa abstenção são aqueles que não se revêem em nada do que existe e se vão revoltando com o que existe. Isso aí é transversal em todas as idades, não é só próprio dos jovens, estão revoltados. E, portanto, essa revolta constitui um exército de pessoas abertas a soluções mais radicais, a soluções mais populistas, eu diria até a soluções mais demagógicas, porque nós estamos abertos a isso de cada vez que estamos profundamente insatisfeitos. Quando nós na nossa vida estamos insatisfeitos com qualquer coisa, tendemos a ser mais pessimistas, mais revoltados e a absorver ideias mais brutais, digamos assim, contra aquilo que nos insatisfaz. O grande problema que nós temos hoje nas democracias ocidentais, não só em Portugal, eu falo muito mais na ótica portuguesa, mas depois isto é mais ou menos transversal pelos países todos, é que nós temos um poder político fraco. E há uma ideia errada, vinda muito da esquerda, ou então da extrema-direita, mas vindo muito da esquerda, há uma ideia errada, que democracia significa um poder político fraco e que um poder político forte já anda próximo da ditadura. Nada de mais errado. Nós, quando votamos, é para escolher o poder, não é para escolher o não poder ou poder fraco. Portanto, tem de haver poder forte, poder político forte, mas com autoridade e com fiscalização democrática. Não é um poder fraco. Porque o que é que acontece no poder fraco? Que é isto que vocês todos veem e é isto que vocês que depois insatisfaz. Quando o poder político é fraco, como isto é um sistema de vasos comunicantes, passa a ser forte o poder não político. Passam a ser fortes os poderes fáticos da sociedade. E por isso, quando vocês veem o poder político que é eleito para a defesa do interesse público, tentar impor o interesse público e o interesse coletivo e não ter força para tal, isso significa que os interesses setoriais e os interesses individuais se sobrepõem a esse poder político, ou seja, se sobrepõem ao interesse coletivo. E por isso isto não é uma ditadura na sua forma clássica, é uma degradação da democracia que acaba por levar a prevalecer o interesse setorial ou o interesse corporativo em cada uma das situações. Depende das situações que temos à nossa frente. E por isso não é uma ditadura de uma pessoa, não é uma ditadura de um sistema. É, em cada momento, de certa forma, uma pequena ditadura que, para aquele exemplo em concreto, é mais forte que o poder político que não se consegue impor. Isto não é uma regra absoluta, isto é uma evolução à qual nós estamos a assistir. Ou seja, estamos a assistir a este enfraquecimento do poder político, estamos a assistir à incapacidade de conseguir resolver a contento os problemas e ter de ceder muitas vezes a interesses corporativos, interesses setoriais e muitas vezes até interesses individuais, à medida que o poder vai enquistando mais e vai-se amarrando uns aos outros. Tenta-se resolver qualquer coisa, puxa-se e não vem, porque senão vem tudo agarrado, porque os poderes já estão todos articulados, estão todos agarrados uns aos outros, e é isto que eu depois, e sou às vezes muito criticado por isto, eu chamo a corte. A corte é justamente isto que, maioritariamente na capital do país, está ali assim amarrado e não permite que se façam ajustamentos de ordem estrutural, e ao não se fazerem ajustamentos de ordem estrutural, a evolução da sociedade obriga a que se façam ajustamentos, não se fazem esses ajustamentos, não se faz um ano, nem 2, nem 4, nem 5, nem 6, e o sistema emperra, e só uma reforma de fundo, uma reforma estrutural é que consegue resolver o problema. Mas como o poder político é fraco, não resolve o problema, e o problema ainda se agrava mais. A história diz-nos que isto depois tudo termina mal, termina com ou um golpe de Estado, ou uma revolução, ou isto ou aquilo. Mas o sistema democrático tem virtualidades dentro de si próprio para conseguir-se reformar.
Não tem conseguido aproveitar essas virtualidades. E é isso que temos de conseguir. E é isso que os partidos políticos tradicionais têm falhado e não podem falhar sob pena de serem escorraçados do cenário político, substituídos, menos mal, por partidos idênticos, mas com outras pessoas e novo, ou então, muito pior, pelas situações extremistas, que é aquelas que, ao longo da história, mais vezes aconteceram. E por isso, nós temos essa obrigação. E no PSD, essa é uma das apostas que eu sinto a obrigação de fazer e sinto que esta obrigação cabe a todos os líderes partidários em todo o mundo, nas democracias ocidentais, naturalmente, na democracia, cabe em todo o mundo e cabe particularmente também aqui em Portugal. Se os outros não o fazem, se os outros optam pelo politicamente correto, pelo mediaticamente correto, por ir ao sabor da onda e não combater aquilo que está evidente perante os nossos olhos, eu lamento. Mas compete-me a mim procurar fazer o contrário. Procurar fazer com que vocês que estão aqui e que ainda não são de um partido político, se consigam rever na atitude de um partido político, neste caso é o nosso, de um partido político, e entrem com satisfação e tragam sangue novo para que também tudo isto possa ser diferente. E aquilo que nós estamos a fazer no Partido Social Democrata, justamente para garantir ou tentar garantir que o sistema partidário tradicional em Portugal se consiga manter, mas não é manter igual, porque não pode manter igual, aí eu compreendo a mutação, não, se consiga transformar, se consiga adaptar de modo que aquilo que aconteceu noutros países europeus, que ainda não aconteceu em Portugal não aconteça, porque nós encontramos dentro de nós próprios a vitalidade necessária para fazer as transformações necessárias e para sermos em 2019 ou 2020, diferente daquilo que fomos em 1974 ou 75 ou 76, quando toda a realidade era diferente. Estávamos bem nessa altura, mas como não mudamos, estamos mal hoje, porque as outras coisas mudaram e nós não mudamos e temos de mudar. E é isto que se outros partidos também na Europa fizerem, e se tivermos êxito a fazer isto, naturalmente que ajudamos a estabilizar a Europa em torno daquilo que são os seus valores fundamentais e não corremos o perigo de aparecerem esses tais extremismos, designadamente à direita, mas não só. Na Grécia apareceu à esquerda, entretanto moderou-se, mas quando apareceu, por exemplo, à esquerda. E uma das coisas que nós temos de fazer, que a pressão eleitoral e a pressão do politicamente correto tem, permitam-me o termo, porque eu acho que devo usar esse termo, que tem abandalhado nos partidos é o referencial ideológico. Os partidos têm de ter um referencial ideológico. Não é o referencial ideológico imediatamente do pós-guerra, ou no nosso caso, a seguir ao 25 de Abril dos anos 70. Essa rigidez acabou. Mas nós não podemos passar de uma rigidez para uma ausência completa de referencial, como se os partidos passassem a ser uma frente eleitoral, um albergue espanhol onde tudo cabe cá dentro. Não cabe tudo cá dentro em nome de votos. Os votos cabem todos cá dentro. Quantas mais pessoas quiserem votar em nós, tanto melhor. Os votos. Depois, na militância, na apresentação das propostas, das ideias e do modelo de sociedade que nós queremos, nós não podemos deixar de ter um referencial ideológico. Repito, não com a rigidez do passado, não com a rigidez de um Partido Comunista Português, como é evidente, mas devidamente balizado e que, no nosso caso, é, efetivamente, uma postura política tradicional ao centro. Não somos, PSD não é a direita e o PSD não é a esquerda. O PSD não é socialista e o PSD não é liberal. O PSD é um partido do centro, onde temos pessoas com mais inclinação para o centro-direita, pessoas com mais inclinação para o que tradicionalmente se chama o centro-esquerda. O nosso fundador era marcadamente de centro-esquerda, mas de centro-esquerda muito marcado. Vocês não eram nascidos, alguns terão, entretanto, lido escritos do Dr. Francisco Sá Carneiro, alguns, olhando para o Dr. Francisco Sá Carneiro e escritos deles, se calhar hoje diziam, bom, ele está quase lá a caminho do socialismo, não é? E, portanto, vamos desde essa ponta ao centro-direita. Mas tem de haver este referencial, não podemos ter para umas coisas umas soluções de perfil mais estatizante e outras de perfil mais liberal. Nós temos de ter uma lógica, um farol
que nos conduz. E é esse contrato que nós fazemos com o povo, é essa clarividência também que nós pretendemos que haja. Ou essa clareza, não é clarividência, peço desculpa. O segundo aspecto que nós temos de alterar é o funcionamento interno dos partidos políticos. Hoje os partidos políticos, da forma como funcionam, não são atrativos para as pessoas. E se não são atrativos para alguém com 50 anos de idade, menos atrativos são para alguém com 20 e tal ou 30 anos de idade. Tem de ser atrativo. Vocês que estão aqui, militantes da JSD, ou principalmente independentes, ou vocês sentem cá dentro alguma atratividade e continuam cá como independentes e um dia eventualmente como militantes, ou então vocês viram as costas a isto porque não estão aqui a fazer nada. E a responsabilidade não é vossa, é de quem está aqui que tem de fazer as alterações necessárias para que o partido seja atrativo. É isto que os partidos não têm conseguido fazer e é isto que os partidos têm de fazer e é isto que a democracia permite e que nós temos a obrigação de fazer. Em ditadura não há a mesma capacidade de regeneração e de renovação que há em democracia. Por isso é que as ditaduras também não duram, atualmente, não é? Que há uns séculos atrás era diferente, mas não duram o mesmo tempo que uma democracia tem capacidade de durar, porque integra dentro do seu próprio conceito essa possibilidade. E esse funcionamento interno passa desde logo por regras que aqui não vou referir, do ponto de vista da sua organização interna, administrativa, informática até. Este mês, no dia 1 de março, nós acabamos com a possibilidade de serem pagas aquelas cotas todas por atacado, como vocês já muitas vezes ouviram, cada vez que há eleições, andarem a pagar as cotas uns dos outros aos milhares e milhares e milhares de euros, que é uma coisa altamente descredibilizante. Acabou no dia 1 de março, todas aquelas notificações que forem recebidas a partir do 1 de março passado, já não dá essa hipótese nenhuma, porque se conseguirem isso, aquele que conseguir isso consegue ganhar o Euromilhões. E, portanto, dá-me a ideia que é muito difícil ganhar o Euromilhões. Porque se adivinhar como se paga, então também tem gênio e adivinhação para ganhar o Euromilhões. Portanto, acabamos com isso. E isso é importante para a credibilização. Para as pessoas que venham, designadamente os jovens que vêm para dentro do partido, não venham atraídos por essas manigâncias próprias, muitas vezes, da vida partidária, mas vêm atraídos por outra coisa qualquer, designadamente por virem aqui, defender as suas ideias, adquirir novas ideias, trocarem ideias, defender as suas propostas e aquilo que mais os incomoda na sociedade. Porque essa é que é a razão verdadeiramente de ser de um partido político. Assim como o próprio equilíbrio financeiro das contas partidárias, vocês seguramente que estão de acordo que um partido político, seja ele qual for, se não tiver as suas contas equilibradas, como é que diz perante 10 milhões de portugueses, votem em nós que nós vamos pôr as contas do país na ordem. Não põem direito às contas lá em casa e põem direito às contas em ordem. Não, nós, todos os partidos, temos também de ter esse direito. E depois o novo, que isso é que é fundamental, um novo espaço de militância. E é isso que eu peço, a colaboração da JSD também, porque é fundamental, aqui é fundamental a colaboração da juventude, que é, através daquilo que é o Conselho Estratégico Nacional, nós conseguimos criar grupos em que vocês vêm para o partido, mas têm um espaço para debater as vossas ideias no quadro daquilo que mais vos interessa. Se vocês são profissionais na área da saúde, por exemplo, ou porque são estudantes, ou porque já não são estudantes e são profissionais da área da saúde, e é a saúde que vos interessa, vocês têm de ter dentro do partido um fórum onde militam em razão dos problemas da saúde, porque é isso que vos interessa. Se vocês estão interessados na agricultura, ou porque são agricultores, ou porque estudam agronomia, ou porque gostam do tema, têm de ter cá dentro um espaço para discutir e para debater aquilo que gostam. Num caso contrário, qual a lógica de pertencer a um partido político? E chegamos depois ao outro ponto também, que eu referi há bocado, e que infelizmente não se tem feito em Portugal, que é a questão da formação política. Já contei isto, não sei aonde, recentemente, e volto a contar. Eu fui secretário-geral do Partido Social Democrata em 1996 e 1997. Fiquei na altura um pouco chocado da forma como se financiavam os partidos políticos. Nada hoje é muito melhor, melhoramos muito desde essa altura até agora, mas empenhei-me forte na alteração da lei de financiamento dos partidos. E uma das propostas que eu fiz em sede de Comissão da Especialidade, que não passou dali, era que as verbas que o Estado paga aos partidos políticos para eles subsistirem,
fosse consignada à formação política. Ou seja, os partidos políticos não recebiam o dinheiro, tinham unidades de crédito de formação. E, portanto, ou usavam essas unidades de crédito ou não recebiam dinheiro nenhum, porque aquilo era para a formação política. E se isto fosse assim, e não estou a falar na Juventude Social Democrata, estou a falar no partido como um todo, alguém que tem 45 anos de idade tem na mesma de fazer formação, ou deve na mesma poder fazer formação, se quiser, nas áreas que lhe interessam. Há bocado falei da saúde, ou falei da agricultura, ou falei da economia, ou, por exemplo, a reforma da Segurança Social, que é um tema fundamental. Se estiverem interessados nisso, então não gostariam de ter formação para melhor perceberem o problema que mais vos incomoda, ou um dos problemas que vos incomoda para o futuro. Se nós tivéssemos tido isto em 1998, 1999, que é quando eu faço essa proposta para em 99, que morreu logo ali, porque os partidos todos ficaram com medo do jornal do dia seguinte. O problema é que é este, é que mesmo sem dizer que isto acarretava mais dinheiro para os partidos, isso é outra coisa. Não sei se era mais, se era menos. Era daquilo que é dado, uma parte é para isto. Quanto é dado é outra questão completamente diferente. Mas automaticamente, com medo da manchete do dia seguinte, partidos querem mais dinheiro do Estado. E com medo dessa manchete, não se fez aquilo que se deveria ter feito. Imaginem, isto foi há mais de 20 anos. Se há mais de 20 anos tivéssemos feito isto, todos aqueles que naquela altura tinham 20 e tal ou 30 anos, hoje estão com 40 e tal, 50 anos. Era um panorama completamente diferente que hoje podíamos ter no sistema partidário português. No entanto, por falta de coragem, não se fez aquilo que, em minha opinião, era absolutamente vital. E por isso anda o Carlos Coelho aqui a lutar, não é? E bem, e por isso o sublinhado que todos lhe fazemos, e particularmente eu lhe faço. Agora, o esforço do Carlos Coelho, se aplicado numa situação destas, a sua produção, não digo produtividade, porque a produtividade é alta naquilo que ele faz, mas a sua produção era 100 vezes maior com o mesmo esforço. E o resultado final para a sociedade era completamente diferente. É por isso que nós temos de ter coragem, mesmo quando as coisas são impopulares, quando nós estamos convencidos que temos razão e testamos que os outros também acham que temos razão, então a nossa responsabilidade é ter coragem e é dizer as coisas, não é termos medo. Porque quem tem medo, como se costuma dizer, compra um cão. Ou dito de outra maneira, quem tem medo não vem para lugares como este. É assim, tão simples quanto isto. Se não faz a figura que normalmente toda a gente faz e depois o resultado final é aquilo que nós conhecemos com o tema que eu estou a falar. O afastamento das pessoas relativamente aos partidos políticos e o aparecimento, graças a Deus em Portugal ainda não, mas o aparecimento por toda a Europa desses fenómenos extremistas que, se não tivermos cuidado, podem acabar pura e simplesmente com o projeto político europeu. E antes de acabar este tema, também fazer aqui uma referência a um ponto fundamental. Isto já é diferente, já é mais da natureza dos partidos, mas eu não falo sempre disto e não quero deixar de falar disto. E, por outro lado, a forma como os partidos se apresentam e a forma como nós nos apresentamos, e que tem muito a ver com isto que eu acabei agora de dizer, que é, de cada vez que apresentamos uma proposta ao país sobre o que quer que seja, ou um comentário sobre aquilo que possa ter acontecido, aquilo que deve nortear o nosso comentário é o interesse nacional, é o interesse de Portugal. Não é o meu interesse específico naquele momento ou o interesse específico do partido naquele momento. E isto que parece uma coisa óbvia é o na teoria. Na prática nós sabemos que não é assim, e aquilo que mais assistimos na prática, na política, é exatamente ao contrário. E é isso que aparece muitas vezes. Um político a dizer hoje uma coisa e amanhã a dizer outra completamente diferente em função de circunstâncias análogas. Claro que as circunstâncias mudam, naturalmente que a opinião também tem de mudar. E isto que acontece assim. Ou então a dizer uma coisa e depois a fazer outra, é isto que descredibiliza. Porque feito uma vez, 2, 3, 4 anos, 5 anos, 45 anos, que é quanto vai fazer o regime em Portugal, naturalmente que depois, no fim, a população olha e diz: como é que eu posso acreditar nisto? Não posso acreditar nisto. Não é gente de palavra. Ou é gente que mente, ou é gente que fala, como por exemplo o atual governo, mais na lógica das meias verdades, que é a melhor forma ainda de enganar as pessoas, em que há sempre ali um fundo de verdade para nós tentarmos sublinhar, para parecer que o todo é verdade, quando o todo não é verdade. E este é um aspecto absolutamente essencial. Há bocado referi um outro segundo aspecto vital na Europa para nós, que é a questão da reforma da União Económica e Monetária. Não sei se vocês têm noção disto. Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia, a CEE, em 1986. Se pegarem de 1986 ao ano 2000,
que é quando entra o euro começa na prática em 1999, mas até o ano 2000, tem 14 anos. Nesses 14 anos, a economia portuguesa cresceu em termos reais, não em termos nominais, em termos reais, cresceu 70%. Em 14 anos, a economia portuguesa cresceu 70%. Não sei se têm noção do que isto quer dizer. Cresceu à média de 4% real ao ano. Nós hoje temos um governo que, quando cresce 2%, deita foguetes e dizemos que estamos no país das maravilhas. Durante 14 anos crescemos à média de 4%. 3, 5, bem, 70, capitalizado de forma composta, para quem sabe o que é, dá 4% ao ano. Pegamos nos segundos 14 anos, do ano 2001 ao ano 2015, ou seja, com o euro. Até ali foi com o escudo, depois com o euro. Desde 2001 a 2015, segundos 14 anos, crescemos 0. Os 70% comparam com 0. Entramos com o escudo, tínhamos 70% de crescimento, com o euro 0. A dívida pública portuguesa em 2000, depois de termos crescido 70%, estava em 51% do produto interno bruto. Em 2015, depois de termos crescido 0, estávamos em 130% do produto interno bruto. Endividámos-nos de forma brutal para crescer 0. E não nos endividamos para crescer 70%. Esta lição, ou a absorvemos cá dentro, em Portugal e na Europa, mas para já estamos cá dentro, ou absorvemos cá dentro esta lição, ou nós nunca conseguiremos ter no futuro uma economia competitiva e finanças públicas saudáveis. Nós aliamos um fraco crescimento a um endividamento absolutamente brutal. E eu falei no endividamento público, que é aquilo que o Estado deve decorrente dos déficits do Estado. Mas aquilo que trouxe a Troika para Portugal não foi o endividamento público, foi o endividamento externo. O que é o endividamento externo? É aquilo que Portugal, como um todo, deve ao exterior. No caso do Estado ou das grandes empresas, deve diretamente ao exterior. No caso de tudo mais, deve à banca portuguesa, que por sua vez, por falta de poupança interna, deve à banca internacional. E aquilo que nós achamos quando entramos para o euro, e não achamos só nós, portugueses do modo geral, que até nem dominam isto, acharam inclusive pessoas relevantíssimas da teoria económica, a começar por aquele que foi governador do Banco de Portugal e que foi número 2 do Banco Central Europeu, que esse ouvi eu dizer muitas vezes, ainda até eu, enquanto deputado, o ouvi dizer na Comissão de Economia, que na zona euro, a partir do momento que nós estaríamos no euro, o endividamento externo deixava de contar. Porquê? Porque nós já tínhamos uma moeda única na altura. A nossa moeda única era o escudo. Era a moeda única de Portugal. E ninguém falava em endividamento externo de Trás-os-Montes ou endividamento externo do Alentejo. Não há endividamento externo do Alentejo nem Trás-os-Montes. Havia de Portugal escudo para com o resto. Portanto, quando chegássemos à zona euro, o endividamento de Portugal relativamente à Espanha, ou à Alemanha, ou à França, não contava, porque eram os Trás-os-Montes ou os Alentejos da altura. Haveria sim a dívida externa, ou não, da zona euro como um todo relativamente ao resto do mundo. Provou-se que assim não era, porque naturalmente aqueles que emprestam dinheiro, designadamente à banca portuguesa, aqueles que emprestam dinheiro, quando começam a ver um banco a endividar-se de uma forma brutal relativamente aos outros bancos externos por ausência de poupança interna, naturalmente que a dada altura olham e dizem basta que este já não me vai pagar. E, efetivamente, um dia disse basta que estes já não vão pagar. Foi o dia em que o Partido Socialista teve de chamar a Troika e aprovar aquele programa da Troika que nós executamos, mas que não foi por culpa deles. Não só foi por culpa deles, como foi desenhado por eles. Foram eles que o desenharam e que o negociaram com a Troika. Atenção! Hoje é fácil responsabilizar quem o teve de cumprir.
Agora, quem o teve de cumprir podia fazer uma inflexão um bocadinho mais para a direita, um bocadinho de nada mais para... inflexões pequeninas, porque naquilo que era o centro do problema não podia fazer nada. Tinha de cumprir aquilo que os próprios socialistas desenharam por força dos próprios erros, diga-se de passagem. E por isso, nós portugueses, e não só nós portugueses, mas nós portugueses temos de ter aqui 3 regras claras. Nós temos de saber construir o nosso orçamento de Estado, e isto que eu vou dizer não é popular, mas eu tenho consciência do que estou a dizer. E se eu estivesse aqui só para dizer coisas populares, não era eu que estava aqui, tinha de ser outro que tem mais jeito para isso do que eu. Nós, com um crescimento económico, temos de conseguir construir o nosso orçamento de forma a ter superávit nas contas. Porque se nós não tivermos superávit nas contas, quando há crescimento económico, nós não temos condições de ter déficit nas contas quando não há crescimento económico. Quando não há crescimento económico, nós devemos ter déficit nas contas. Déficit controlado, mas déficit nas contas. Aumentam os subsídios de desemprego, baixam as contribuições para a segurança social e isso nós devemos pura e simplesmente deixar que fique em déficit. Mas para podermos fazer isso, quando temos crescimento económico, temos de ter superávit. E foi este trade-off que ao longo de 45 anos nunca se fez. E é assim que nós temos de preparar o país, para que o país seja equilibrado e atenue as crises. Cada vez que há uma crise económica, e as crises económicas, como sabemos, são cíclicas, nós temos de ter mecanismos de defesa que nos permitam que o sofrimento decorrente dessa crise económica seja o menor possível, e esse prepara-se nos períodos de crescimento económico. É isto que este governo não faz, por exemplo. Nem nunca fará. Nem nunca fará. O pouco que faz é porque tem de cumprir as regras de Bruxelas, porque senão nem isso fazia, continuaria com a teoria keynesiana de que a gente gasta muito e, portanto, cresce. Só que a teoria keynesiana ficou provada naquilo que eu disse. Crescemos 0 e passamos de 50% do PIB para 130% do PIB. A teoria keynesiana adapta-se quando as circunstâncias permitem que se adapte, se for uma economia fechada. Quando nós temos uma economia aberta, nós fazemos despesa pública, fazemos déficit, fazemos dívida, mas geramos procura cá dentro e lá fora. Mas a dívida fica cá dentro. Portanto, as realidades hoje são completamente diferentes do que eram nos anos 30 ou 40 ou nos anos 50, quando as economias estavam fechadas. E nós queremos as economias abertas. Por isso é que nós estamos na União Europeia. Portanto, temos de agir em conformidade com aquilo que queremos e com aquilo que é o nosso objetivo. E temos, naturalmente, de ter uma estratégia para pôr a dívida pública a caminhar. Obviamente tem de ser a longo prazo, porque nós atingimos um patamar de endividamento brutal, mas para chegar, efetivamente, à zona dos 60%, que é isso que nos permite o equilíbrio. Tudo isto que eu disse não é das coisas mais populares que há, mas eu não estou aqui para ser popular. Eu estou aqui para servir Portugal. E servir Portugal é dizer com clareza aquilo que nós temos de fazer. E não tenham dúvidas, que se não fizermos assim, não é bom para mim, mas para onde é particularmente mau, é para este auditório que eu estou a olhar para a minha frente e que tem 20 e tal ou 30 anos de idade. É para vocês que isto tem de ser mesmo defendido. Muito mais do que para mim. Mas como eu ainda conto ter um bocadinho de esperança de vida, se calhar ainda me chega a mim se não fizermos isto direito. Mas a vocês chega-vos de certeza. E é isto que nós temos de fazer. Agora, isto são as nossas responsabilidades. É preciso que a Europa cumpra também as suas responsabilidades no quadro da reforma da União Económica e Monetária. E, portanto, se nós já temos hoje, infelizmente para nós, tarde, mas se nós já temos hoje um mecanismo único de supervisão e um mecanismo único de resolução, porque é que eu digo infelizmente? É que se o BES / novo banco não tem caído na data em que caiu, se caísse, por exemplo, este ano ou tivesse caído no ano passado, o mecanismo de resolução já não era o português, já não era o pequenino sistema bancário português e os pequeninos contribuintes portugueses a ter de arcar com estes bilhões todos com que estamos a arcar, já seria de uma forma muito mais fair, à escala europeia, numa dimensão muito grande, na qual o novo banco é obviamente pequeno. Na nossa escala é brutal. E por isso, para o futuro, para nós, com azar, porque chegamos cedo demais, bom, nós próprios acabamos por disputar também a existência desse fundo de resolução à escala europeia, nós temos de ter esse fundo,
que é uma segurança que a banca tem de ter pela escala que a Europa tem, o mecanismo único de supervisão que já existe, mas algo que não existe, que é absolutamente fundamental, que é o Fundo de Garantia de Depósitos. Quando vocês põem o dinheiro no banco e têm depósito à ordem ou depósito a prazo, o que o banco vos diz é assim: se tiverem 20 mil euros aqui, à ordem ou a prazo é mais ou menos indiferente, se houver um problema no banco, os 20 mil euros aparecem, porque é um fundo que vos garante os 20 mil euros. Se tiverem 80 também, se tiverem 100 também, se tiverem 120, 100 estão garantidos, os outros 20 logo se vê, em princípio não. Pois bem, mas para isto ser verdadeiramente robusto, não pode ser o país, neste caso Portugal, a fazer e a garantir esses 100 mil euros, tem de ser a Europa como um todo, pela sua escala, a garantir esses 100 mil euros. E se nós subordinamos os nossos bancos sistémicos àquilo que é a supervisão do Banco Central Europeu, então o Banco Central Europeu também tem, e a Europa como um todo, também tem de ter os mesmos mecanismos de segurança. Não pode ser uma coisa lá e outra coisa cá. Digamos que os ossos do lado de cá e a carne do lado de lá. Não pode ser. Este equilíbrio tem de ser feito no quadro da reforma da União Económica e Monetária. Por outro lado, nós deveríamos ter também, eu já vi isso defendido e acho que deveríamos ter, reformas, fundos para reformas estruturais com o objetivo não exatamente do desenvolvimento, que são os fundos de coesão, mas com o objetivo do reequilíbrio das contas e do saneamento das contas nacionais. Há reformas estruturais que temos de fazer que são específicas para eliminar gorduras e ajustar a própria despesa pública. A Europa tinha a ganhar se houvesse fundos que apoiassem essas reformas que, para bem da União Económica e Monetária, necessariamente alguns países, para não dizer todos, mas alguns países têm de fazer. Assim como, também neste mesmo quadro, deveria haver, também algo que vem vindo a ser reclamado, alguma solidariedade. Quando as taxas de desemprego, quando o desemprego atinge patamares muito elevados num dado país, devia haver alguma solidariedade europeia e parte desses subsídios de desemprego deveriam ser também assumidos pela União Europeia. Não o grosso, apenas uma parte, mas haver alguma solidariedade quando há crises que afetam especificamente um ou outro país e não a Europa como um todo. E finalmente, algo que é já mais do foro político, mas que nós devemos dizer. Se eu disse aquilo, que Portugal tem de cumprir aquelas regras de equilíbrio e tem de caminhar no sentido do equilíbrio financeiro, é preciso que na Europa essas regras, aplicando-se a todos, tenham mesmo de se aplicar a todos. Ou seja, se Portugal pode ter alguma sanção por não cumprir o equilíbrio orçamental devidamente contratualizado, digamos assim, o mesmo tem de acontecer a países como a Alemanha ou países como a França, se aí também acontecer como já aconteceu. Não podemos ter dois pesos e duas medidas consoante a força que os países têm dentro da União Europeia. As regras a serem têm de ser igual para todas. E se as regras forem igual para todos, as regras até são, mas as consequências pelo incumprimento das regras é que têm de ser igual para todos, até porque também aqui se dá a outra regra da nossa vida, em que os mais velhos têm de dar o exemplo. Aqui não é os mais velhos, serão os mais fortes e os mais interessados terão de ser os primeiros a dar esse exemplo. Para acabar, só uma leve referência à questão da segurança e à questão da crise migratória. Das crises migratórias ou das migrações. É algo que nos parece longe de nós portugueses. Mas não está longe de nós portugueses, porque hoje, se pensarmos bem, tudo o que é um problema europeu não está longe de nós, está perto de nós. Tudo o que é um problema europeu ou nos afeta diretamente ou nos afeta indiretamente em termos de país e depois, por sua vez, na nossa própria vida pessoal. Se pensarem, há muitos problemas, macroproblemas da Europa, que depois têm reflexos no nosso dia-a-dia concreto, no nosso dia-a-dia pessoal. Relativamente às migrações, que têm dois patamares muito distintos, uma coisa são os refugiados, outras coisas são os imigrantes por razões económicas. Nós, nos refugiados, a Europa nos refugiados tem de ir ao limite do possível em acolhê-los solidariamente,
E ao fazer isto, temos de estar todos os países capazes e aptos para receber e para fazer um esforço idêntico àquele que é o esforço dos outros. É evidente que um país com 80 milhões de habitantes tem uma capacidade de absorção. Um país com 5 milhões tem outra capacidade de absorção. Mas à escala, cada um tem de estar disponível para esta solidariedade. E no caso dos imigrantes económicos, também, mas aí é diferente, aí deve ser segundo as necessidades de cada país, decorrente da demografia. E decorrente da demografia, também há de haver um momento em que, se calhar, as políticas de natalidade, que em Portugal são mais do que necessárias pela fraquíssima natalidade que nós temos, que terão de começar a ser equacionadas também à escala europeia. Porque toda a Europa tem este problema, nós temos mais relativamente àquilo que é a média da Europa, mas toda a Europa tem este problema que se pode atenuar e resolver com os refugiados e fundamentalmente com os imigrantes, mas também têm de ter políticas próprias, proativas, de evitar que a nossa população nativa, digamos assim, decresça em termos líquidos da forma como está a crescer. Finalmente, a questão da segurança, que nós ainda nos há de parecer mais longe, mas se falarmos no terrorismo não está tão longe assim, e se falarmos naquilo que é a importância cada vez maior da defesa nacional / defesa europeia. Se nós olharmos para as reivindicações, assim podemos dizer, ou a posição americana relativamente àquilo que é a canalização de verbas e financiamento do quadro da NATO, nós percebemos que a Europa, infelizmente, mas a vida é assim, que não está habituada a investir na defesa, vai ter necessariamente de investir mais na defesa, também à escala de cada um dos países, mas nós portugueses também temos de estar preparados para dar o nosso contributo. Finalmente, e agora termino mesmo, com a questão das eleições ao Parlamento Europeu. O primeiro desafio que temos pela frente é nós conseguirmos chamar as pessoas a votar. O Partido Comunista tem neste momento 3 deputados europeus e o PSD, que é um partido muito maior, tem 6. Portanto, se nós olharmos depois para a disparidade na Assembleia da República, nós temos 89, eles têm para aí uns 18 ou 17. Esta diferença depois não aparece no Parlamento Europeu e a explicação qual é? É por eles serem europeístas. Não. A diferença é porque eles vão todos votar e o grosso, digamos assim, dos portugueses, depois que não são Partido Comunista, não vão votar da mesma forma. Portanto, indo votar, eles indo votar mais e os outros não, naturalmente, que em termos percentuais ganham mais. Portanto, aquilo que é a primeira coisa que nós temos de fazer é justamente, a primeira coisa que temos de fazer é fazer a pedagogia e chamar as pessoas a votar. A votar pela razão desses resultados, mas a votar também por esta razão que eu há bocado disse. Ao contrário do que possa parecer a muitos ainda hoje. Tudo o que hoje se passa à escala europeia, ou de forma direta ou de forma indireta, não afetam Portugal, afetam-nos a nós individualmente, na nossa vida e nas nossas opções. E, portanto, não tenho dúvidas que esse nível de abstenção, à medida que os anos passam, vai baixar. Mas nós, neste momento, não estamos à medida que os anos passam, estamos para o próximo dia, 26 de maio, e este esforço temos nós de fazer. Depois nós, como eu disse há bocado, teremos um pouco a vida mais facilitada que o normal. Porque o Partido Socialista não foi, efetivamente, feliz na escolha da sua lista. E não foi particularmente feliz na escolha do seu cabeça de lista. Se nós, o mais que precisamos em Portugal é de investimento, seja investimento financeiro, seja investimento de ordem imaterial, é olhar para o futuro, é preparar melhor o futuro, é termos um futuro melhor, o PS foi escolher para seu cabeça de lista exatamente o símbolo contrário, o símbolo daquele que, tendo tutelado o investimento público, durante todo o tempo que foi ministro, tutelou a área mais fraca do governo, que tem uma performance perto de zero. De um governo que criticava o governo anterior porque não se fazia investimento público, a despeito de nós estarmos sobre a intervenção da Troika e não podemos ter, e não tínhamos fundos para libertar. Pois bem, não há Troika, há mais liberdade, há mais crescimento económico. E eles têm um nível de investimento público absolutamente desastrado. E é este Partido Socialista que diz, reparem no que este homem fez, votem nele por favor. Mas votem nele por favor para quê? Para ele ir para o Parlamento Europeu com o mesmo nível de atuação e o mesmo nível de performance que teve aqui em Portugal?
não escolheram bem. O PS não escolheu bem e o PS tinha uma oportunidade na lista europeia, de certa forma, de dizer fizemos mal, mas há aqui um sinal de que isto vai ser diferente. Não, há aqui um sinal de que isto vai ser igual. E, portanto, nós temos essa possibilidade. E, para lá dessa possibilidade, também temos nós de saber construir a nossa lista de forma a mostrar o contrário. E uma das formas de mostrar o contrário não é apostar em quem já deu provas que não consegue, que é o caso do cabeça da lista Pedro Marques, do Partido Socialista, mas é apostar em quem tem um futuro à sua frente e a vontade de trabalhar. E por isso, minha cara Margarida, a JSD estará seguramente bem representada na nossa lista ao Parlamento Europeu. Muito obrigado.